Que legal estar aqui com vocês. Ainda mais nessa mesa, duas pessoas que eu conheço há 7 anos, né, mais ou menos. E a gente se encontra de vez em quando, mas admiro muito. Eu estou aqui com a Camila, que é CEO da Mastertech, fundadora da Somas. Quando eu penso em educação e tecnologia para jovens e para adultos, eu penso em você, Camila. E quando eu conheci ela, eu fiquei tão fã que eu virei aluna da Mastertech. Fui lá e me inscrevi, fiz o curso. E o Olavo, que eu também conheço há muito tempo, eu estava lembrando que o Olavo eu conheci na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ele estava fazendo um baita projeto, super case nacional, de objetos digitais de aprendizagem para a rede estadual. Mas o que mais me marcou foi quando a gente foi numa escola pública e uma professora parou ele e falou assim: Olavo, eu adoro esse portal, mas o que a gente precisa mesmo é um fone de ouvido para ouvir os conteúdos multimídia. E o Olavo foi muito acolhedor, assim. Então, ele é um cara que trabalha com política pública, mas escuta as pessoas, sabe? Acolhe as pessoas e entende que usar a tecnologia na educação não é só colocar uma plataforma ou um computador, né? Muitas vezes o fone de ouvido vai ser essencial para essa professora fazer a diferença. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre não educadores, né, não gestores públicos, mas estudantes, jovens, e como que a gente consegue fazer com que esses jovens estejam preparados para o mercado de trabalho, principalmente o mercado de trabalho de tecnologia. E o Olavo, junto com Todos pela Educação, Fundação Telefônica Vivo, Sonho Grande, Instituto Natura, fez uma pesquisa muito legal para ouvir a opinião dos jovens, né, Olavo? Entender melhor o que esse jovem quer, o que esse jovem sonha. A gente ainda está numa escola que é tão difícil da gente mudar, mas a gente tem várias novidades entrando e esse jovem está cada vez com mais voz. E um dos dados mais interessantes que a gente viu é que 98% desses estudantes de escola pública do ensino médio querem alternativas para se preparar para o mercado de trabalho. E eu queria ouvir um pouco como que você interpreta esse dado, né? O que esse dado diz, que é um dado muito volumoso, né? E quais são os caminhos que as escolas, os professores e as próprias famílias têm para entregar esses sonhos que esses jovens querem. Queria começar com essa pergunta e depois a gente faz um bate-papo em caminho com a Camila também. Tá Obrigado. ótimo. Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está aqui na plateia, quem acompanha pela transmissão online. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Camila. Bom estar aqui contigo nesse painel. Te conhecer, não te conhecer. Já tão ótimo te conhecer em pessoa. Caio, muito bom te ver de novo. E, em teu nome aqui, agradeço a Fundação Telefônica Vivo pelo convite para que eu possa estar aqui. E vamos lá. Bom, sua pergunta sobre a pesquisa, né, que nós fizemos, né? Inclusive, abrindo um parênteses, quem quiser saber mais sobre essa pesquisa, ela está disponível no site do Todos pela Educação. Hoje em dia, o mais fácil é dizer, né, vai no Google e digita, né, o que pensam os jovens sobre educação, jovens do ensino médio. Então, coloca lá. E o mais bacana, Caio, acho que uma das coisas mais bacanas dessa pesquisa, porque ela não é a primeira pesquisa a ser feita com jovens, né? Mas talvez seja uma das primeiras que traz uma amostra com representatividade nacional e representatividade estadual, né? Então, tem um recorte... Tem até os recortes todas abertos, as perguntas, né, você estado, tem ali, não é só a média regional, normalmente as pesquisas trazem, né, um olhar nacional e, no máximo, vão na média regional. E essa traz uma visão por estado, né? Não tem tanta diferença, foi uma surpresa, né? Não tem tanta diferença assim quando você olha os diferentes estados, mas em algumas perguntas você percebe nuances. Então, acho que vale a pena para quem está interessado em entender bem o que os jovens estão pensando nesse momento. É uma pesquisa super fresca, né? A gente divulgou esse ano, então contempla o pós-pandemia, está lá disponível para todo mundo acessar. Sua pergunta sobre esse dado que veio, né, numa das respostas, né? Tem um pessoal até que critica, com certa razão, diz, poxa, uma pergunta em que a resposta vem 98% de sim, essa pergunta provavelmente foi mal feita, né? Ou não precisava nem ser feita, né? Porque é um tanto quanto óbvia, né? Acho que tem um quê de razão, mas só para quebrar esse dado de 98%, né, de jovens do ensino médio que indicam que
gostariam de ter mais oportunidades de formação voltada para o mercado de trabalho durante a experiência do ensino médio. 83% na pesquisa disse que concorda totalmente com isso, né? E 15% concorda em parte. Então, eu fico com 83% aqui para não parecer que a pergunta foi mal formulada, né? Como é que a gente interpreta isso? Eu vou usar duas informações que também vêm da pesquisa para tentar levantar, acho que, algumas hipóteses do por que isso vem com tanta força. Tá? A primeira, que vem de uma pergunta onde a gente tentou explorar junto aos jovens quais são as expectativas dos jovens pós-ensino médio, né? E aí nós demos algumas opções, né? Então, você tem lá desde só trabalhar, tem só fazer faculdade, só fazer um curso técnico, e aí tem as combinações, fazer curso técnico com trabalho, fazer faculdade com trabalho, empreender, então você tem algumas opções ali, né? E o mais interessante é que 52% das respostas, né, dos jovens trazem a questão do trabalho ou como um aspecto isolado ou como uma combinação com alguma outra coisa. Então, acho que tem uma primeira hipótese aqui na linha da interpretação do porquê que os jovens estão trazendo isso, é porque eles querem trabalhar logo depois do ensino médio, né? De novo, ou de maneira isolada ou de maneira concomitante à continuidade dos estudos. E tem uma segunda pergunta que a gente fez, que eu acho que traz uma camada adicional a essa análise, que traz, acho que, um cheiro um pouco mais adequado para a pergunta por que os jovens querem trabalhar logo após o ensino médio, né? E acho que a gente consegue, acho que, extrair alguma reflexão a respeito disso, numa pergunta que a gente fez para os jovens que já trabalham no ensino médio. Então, primeiro a gente perguntou para o conjunto de jovens, uma amostra representativa, né, quantos trabalham, né? E a gente tem um dado fresco agora de 31% dos jovens que estão no ensino médio, né, dizem que trabalham, né? E aí nós fizemos uma pergunta adicional, né, a esses 31% de jovens que indicaram que trabalham, que foi por que você trabalha, né? E por que a gente fez essa pergunta? Há, numa passada do debate público, um entendimento de que a maior parte dos jovens que trabalham hoje no ensino médio precisam fazer porque precisam trabalhar para complementar a renda. E o que a pesquisa mostrou é que, na verdade, não é isso, né? Nesses 31% que trabalham, apenas 1/5 desses 31% disseram que trabalham porque precisam trabalhar para complementar a renda familiar. A grande maioria, quase 3/5, diz que trabalha para criar independência financeira dos seus pais, da sua família, não? Ter a sua própria autonomia financeira, né? Então, acho que, na linha da interpretação, acho que essas duas respostas acho que ajudam a gente a aprofundar o debate, né? O primeiro movimento é que o jovem brasileiro, parcela muito grande, está dizendo eu quero trabalhar depois do ensino médio, e a principal motivação para isso, né, não é a necessidade de complementação de renda, ainda que isso apareça numa parcela importante, né, a vontade de criar independência financeira. Que interessante. E tem essa questão da aplicação prática, assim, esse jovem botar a mão na massa. Essa pesquisa conseguiu interpretar isso, além de independência financeira, ele também se vê construindo alguma coisa, se vê aplicando os conhecimentos que ele aprende no mundo. Vocês conseguiram identificar alguma coisa assim? Isso não é possível captar na pesquisa. Essa pergunta não trouxe esse elemento. Talvez seja uma hipótese boa a ser explorada, mas isso não veio. Mas, para tentar, sinteticamente aqui, acho que responder a tua segunda pergunta, né, que você fez, bom, à luz desse quadro, o que a gente precisa fazer, né, no Brasil, né? E acho que eu vou trazer aqui uma perspectiva de política pública, né, que é onde o Todos pela Educação tem se debruçado e minha trajetória profissional tem sido focada em política pública. Acho que a gente tem uma grande oportunidade diante de nós, à medida em que, há alguns anos, o país finalmente avançou uma tentativa de reformulação do ensino médio que parte do princípio de que essa escola precisa se voltar mais, né, para os anseios dos jovens, para os interesses dos jovens, né, que é a chamada reforma do ensino médio. E a gente tem colocado de maneira muito clara no Todos pela Educação que, ao passo que essa reforma aponta para o caminho correto, ela tem encontrado uma série de problemas de implementação, né, nos estados. Isso é inegável, o que exige que os governos estaduais, e, sobretudo, agora um novo governo federal, revisite, né, e faça um amplo diagnóstico para entender
de fato, quais são os problemas de implementação e promova ajustes. Acho que não tem problema nenhum da gente falar sobre isso. Ao mesmo tempo, o que a gente tem trazido no Todos é que essa discussão sobre ressignificação do ensino médio, ela precisa ser ampliada, para além da discussão que a reforma do ensino médio traz, porque, ao passo que ela chama reforma do ensino médio, é uma reforma concentrada em arquitetura curricular. Essa é uma parte do desafio. A Cláudia Cochin, que estava aqui anteriormente, falou um pouco sobre a experiência de Pernambuco e a ideia de você entender a ressignificação do ensino médio como um desafio mais amplo do que apenas um desafio curricular. Então, o que a gente tem tentado provocar aqui nessa discussão, e que, de novo, acho que o próximo governo terá a oportunidade de avançar agora, é ampliar o escopo da discussão, né? Não apenas tratar o problema como uma discussão da reforma do ensino médio, que é de arquitetura curricular, ela tem seu espaço e merece ser revista, mas ampliar o escopo, né, para trazer aquilo que as experiências de referência no Brasil mostram. Pernambuco é uma dessas referências que mostra que, sim, tem que mexer na arquitetura curricular, mas tem que trazer uma série de outras coisas que passam por condições de trabalho aos professores, fixar o professor em uma única escola, educação integral em tempo integral, né, gestão escolar, infraestrutura escolar, etc., etc., etc. Então, um ensino médio, de fato, ressignificado para se aproximar mais dos anseios dos jovens, passa por uma discussão mais ampla. Mas acho que a gente tem essa chance de fazer isso agora. Tomara a gente consiga fazer. É um mega desafio. Eu ajudei a criar o planejamento estratégico de Pernambuco e a colocar as ações do novo ensino médio no painel, assim, era desesperador, de tanta coisa e tantas frentes diferentes. E eu queria já jogar a bola para a Camila, porque entre planejar e operacionalizar, o chão mesmo, né, o dia a dia, é um desafio. E a Camila estava me contando que ela saiu de ficar só em Pinheiros e agora está indo para Fundação Casa, comunidades ribeirinhas, vários lugares para ensinar tecnologia para os jovens, né, tanto para eles virarem cidadãos, quanto para eles trabalharem com tecnologia ou usando tecnologia a favor das suas profissões, né? Eu queria ouvir um pouco de você, assim, como que é a operacionalização no dia a dia, sabe? Tanto coisas legais, histórias legais que aconteceram, também os desafios e como que a gente pode não cair nos mesmos desafios que você já passou. Boa. Bom, gente, obrigada pelo convite, feliz de estar aqui com vocês, poder trocar um pouco. Queria contar, então, talvez você citou aqui, né, falou de Fundação Casa e tal. Hoje a gente cria soluções de campo, né? Então a gente vai a campo e tenta testar e construir mais do que tecnologias educacionais, mas educação de tecnologia, né? Instrumentos para que essa juventude possa compreender o que significa um algoritmo de verdade, o que significa ele fazer uma busca no Google, fazer um conteúdo no TikTok, por que aquela hashtag é importante para ele viralizar ou não. Então, explicar, de fato, o que está por trás. E não achar que o Wi-Fi é um negócio que está no ar e que eu não sei bem como funciona, mas ele me ajuda, sabe? É muito comum a gente chegar e questionar o jovem, mas sabe como o computador funciona? Sabe como o celular funciona, a internet? E aí a gente para naquela tela azul, né? Eu sei usar. E a gente, às vezes, fica se julgando, né? Eu, do alto dos meus 30 anos, ainda me acho assim, ainda não consegui entrar no TikTok. Tipo, eu não faço ideia, aquele negócio infinito lá, não consigo. Então, a gente fica se achando, né, muito inferior do ponto de vista de conhecimento de tecnologia, mas a gente está falando de um componente de usuário, né? Então, eles são mais usuários, talvez, do que muitos de nós, mas, enquanto conhecimento de tecnologia, a gente precisa ensinar. E eu fico feliz, inclusive, que recentemente a gente teve computação aprovada como parte do currículo, então espero que a gente tenha um espaço fértil para a gente poder falar de educação de tecnologia mais do que tecnologias educacionais. E a gente faz isso nos últimos, né, na minha vida, nos últimos 12 anos e formalmente na empresa nos últimos 7 anos, criando alternativas. Então, a gente tem desde jogo de cartas para ensinar como um computador funciona, até aplicativos. Então, existe aí, né, Caio, respondendo essa pergunta, contextos muito diferentes no nosso país, numa mesma cidade, né, contextos completamente diferentes. E o que a gente aprendeu, seja indo para a comunidade ribeirinha na Amazônia, indo para a Fundação Casa, é que a gente precisa ouvir esse jovem e construir relevância de projeto para esse jovem. Então, quando eu chego na Fundação Casa, para que eu consiga ensinar tecnologia
para aquele jovem, para aquela jovem, eu vou ter que falar alguma coisa sobre empreendedorismo, eu vou ter que falar alguma coisa sobre construção de uma carreira. Eles todos querem trabalhar pós, né? E a gente olha isso como uma política de menor reincidência, né? Se eu consigo dar uma carreira para essa juventude, então eu preciso me adaptar àquela realidade de um jovem que já trabalha, né? O jovem que está internado, independente da idade, ele já tem que trabalhar. Então eu vou ter que me adequar àquilo. Estava contando para os meninos aqui que a gente foi para a Amazônia com um jogo de cartas e foi um fracasso. Porque ninguém tinha repertório, assim, a juventude, né? Não tinha carta. A gente foi direto para o computador. Não, vamos para o computador, porque eu vou ter que te ensinar essa tecnologia aqui, que são as cartas. Eu não ganho tempo, eu não ganho curva de aprendizado. Por quê? Outro contexto. Eu vou ter que me apoiar na natureza para explicar conceitos, para conseguir absorver. Então, acho que esse é o primeiro aprendizado que eu diria, de ir a campo e falar de educação de tecnologia. Eu tenho que entrar no contexto desse jovem, eu não posso pasteurizar, sabe? E achar que aquilo vai fazer sentido para todo mundo. A segunda coisa que a gente aprendeu, e a gente fala muito, é sobre a representatividade do facilitador. A gente criou, e eu sei que é desafiador para a gente, pessoal, questionar o nosso papel como professores, né? Eu fiz a graduação, mestrado, doutorado, para começar a achar que eu podia me colocar na frente de alguém para falar alguma coisa. Mas, num contexto como a gente vive hoje, a gente vai ter que questionar a figura desse indivíduo, né? Desse orientador, desse facilitador, dessa professora. E, muitas vezes, é um amigo, é um colega que vai conseguir dar vazão para isso, né? Eu vou ter que colocar na frente, na condução daquela experiência, alguém que tenha representatividade. Porque, senão, aquilo, de novo, não funciona. Então, a gente normalmente vai como facilitador, mas assim que dá, a gente traz um ninja, que a gente chama na Mastertech, que é alguém da comunidade, daquela realidade, para ajudar a gente a ser braço direito, assim. E, às vezes, ter mais poder do que a gente, sabe? Porque eles são colegas, eles são amigos, eles sabem o que está rolando. E a última coisa que eu diria para esse jovem, para esse front, para a gente se fortalecer nesse front, né, nesse dia a dia, tentando construir essa educação do futuro, é que a gente vai precisar estar aberto a fracassar, assim, drasticamente. Quando a gente foi... que é muito recente a experiência da Amazônia, pessoal, mas eu cheguei muito feliz. Assim, eu tinha certeza que aquilo ia dar certo. E aí, cara, deu tudo errado. Mas eu tive que vibrar com aquele erro para conseguir entender que, das 1000 oportunidades, essa aqui não funciona e eu já descobri, eu não preciso mais testar. Ou eu tenho que esperar para testar de novo. Acho que a gente vai ter que aprender a lidar com essa... E ontem eu estava conversando com um amigo, ele falou assim, Camila, a gente é muito dono de pensamento crítico, né? A gente vai ter que ser dono de uma ignorância crítica. E aí eu fiquei meio... Nossa, é isso, né? A gente, de fato, entender que o resultado do não saber também vai ter que ser crítico. Tá, eu já tenho vários... A partir desse fracasso aqui, de que o baralho não funciona, de que essas cartas não funcionam, eu vou ter que aprender a pesquisar um caminho nessa minha ignorância, de como os povos indígenas estão aprendendo, de como eles produzem tecnologias diferentes da forma como eu faço, então eu vou ter que percorrer esse caminho. Eu diria que essa, né, de forma mais geral, sem dar muitas especificidades das experiências que a gente se meteu nos últimos 7 anos, a gente aprendeu e a gente leva muito a sério na Mastertech, na Somas, esses 3 pilares. Ter tolerância ao erro, e eu passei a chamar desde ontem, é bem fresco, de ignorância crítica. A gente vai ter que aprender a navegar nessa ignorância crítica. A gente vai precisar continuar a trabalhar de braço dado com essa comunidade, com essa representatividade, ninjas, facilitadores, ajudantes que façam parte da comunidade, que trabalhem do nosso lado e que talvez não tenham todo o conhecimento magnânimo que a gente tenha, né, do alto do nosso ego, mas que conhecem muito mais a realidade. E, por fim, contextualizar tudo para que esse jovem veja a relevância no que a gente está explicando, Caio. Demais. Acho que o que você falou casa muito com a pergunta do Paulo Evaristo, que é como aproximar os jovens que estão entrando no mercado de trabalho com as pessoas que já estão no mercado de trabalho. Eu queria complementar essa pergunta, assim, você trouxe muito esse olhar para o ambiente pedagógico, acho que essas dicas também cabem para o mercado de trabalho em si. Mas o que você acrescentaria para a gente realmente, né, acolher esse jovem do TikTok no mercado de trabalho que muitas vezes tem menor resistência à frustração, necessidade de mais agilidade,
com quem está, mas ao mesmo tempo traz esse conhecimento digital, traz outras perspectivas com as pessoas que já estão no mercado de trabalho. Vendo que esse painel o trabalho do presidente é digital, né? Acho que o jovem pode trazer esse aprendizado para a gente, mas Sem dúvida. é uma adaptação que dói dos dois lados, né? Eu queria ouvir um pouco de você também e mandem perguntas, pessoal. É isso. Eu acho que é se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Cara, não sei se eu tenho uma resposta muito mais legal do que essa. Assim, a gente se permitir ouvir essa juventude e não julgar, né? Eu já escutei muito em painel, a gente trabalha muito com essa juventude, então a gente recontrata os alunos, né? Então, foi aluno no semestre anterior, vira ninja no próximo. Essa estrutura regenerativa é muito natural para a gente e é muito natural para eles, né? A gente fala em outros mercados de DAOs, de organizações descentralizadas autônomas. Não sei se alguém está fuçando isso. A gente vem falando disso no mercado de finanças e tal. E na educação e no mercado profissional tradicional, a gente ainda tem muita dificuldade de dar autonomia e descentralizar. Eu diria que a gente vai ter que se colocar nessa posição de que eu não sei fazer isso, eu não sei dar autonomia, eu não sei descentralizar, mas essa juventude sabe e pode ensinar a gente, se a gente tiver ouvidos para ouvir, né? Se a gente permitir isso. Talvez sendo romântica, a gente vai ter desafios para conseguir trocar e comprovar essa produtividade. Essa talvez seja a maior dificuldade que eu tenho. Assim, talvez esse jovem que a gente acaba de contratar, ele tenha uma produtividade diferente da que a empresa esperava, sabe? Por N motivos, mas porque ele está conhecendo um novo código de conduta, uma nova forma de enxergar a vida. Então, vão ter desafios, mas eu diria que a gente precisa tirar esses dois insumos dessa juventude, a descentralização, que eles são muito bons, e essa autonomia. Boa. E acho que esse jovem está chegando questionador, assim, no mercado de trabalho, né? Por mais que a escola nem sempre deixe questionar, ele chega metendo o dedo mesmo. E, Olavo, uma coisa que eu queria te perguntar é que a gente fala muito do digital aqui, um painel sobre tecnologia, e o novo ensino médio, em parte, traz questões tecnológicas, mas a gente também precisa... Quando a gente fala de tecnologia, a gente não fala de só programar, né? Camila, também, depois eu quero, de tabela, fazer essa pergunta para você. Como que você acha que o novo ensino médio prepara esse jovem para um mundo mais digital e mais tecnológico, mas ele podendo escolher ser advogado, ser professor, ser engenheiro, e não necessariamente um programador, um hacker, um piloto de drone? Como que você tem visto iniciativas legais do ensino médio de trabalhar com essa lógica da tecnologia, os princípios desse novo mundo que a gente está construindo na prática, assim, nas aulas de ensino médio, no dia a dia das formações de professor? Bom, então, de novo, acho que o novo ensino médio, o chamado novo ensino médio, a reforma do ensino médio, acho que colocou o dedo na ferida, né? Isso vem, inclusive, de uma discussão já de alguns anos, em 2013, um primeiro projeto de lei do deputado Reginaldo Lopes, do PT, que apontou essencialmente para aquilo que o que se tornou lei em 2017 trouxe, né? Um ensino médio diversificado, que tenta se aproximar dos interesses, anseios e vontades dos jovens, uma maior conexão com o mercado de trabalho, trazendo o quinto itinerário ali do ensino tecnológico e profissional, a ideia de itinerários flexíveis para permitir que os jovens façam escolhas ao longo do ensino médio para já permitir uma maior aderência aos seus futuros projetos pós-ensino médio. Então, acho que ela traz, de novo, a ponta, acho que para o caminho correto. Agora, a reforma boa é a reforma que se concretiza na prática e não aquela que fica no papel, né? Por isso que reitero aquilo que disse, acho que há uma chance, né? Há percalços no processo de implementação. Parte desse desafio tem se dado por conta de um governo federal que se afastou, né, de um papel de coordenador, né, e de apoiador dos estados nesse processo. Então, a gente tem hoje uma implementação muito heterogênea Brasil afora. Então, quiçá um novo governo que acho que traz uma esperança no sentido de voltarmos a termos um Ministério da Educação protagonista e coordenador, acho que pode avançar bastante nessa seara. Acho que ainda é muito cedo para a gente dizer assim, qual é o impacto dessa reforma no ensino médio. Acho que ao longo dos próximos anos, se a gente conseguir acertar o passo, colocar no eixo, ampliar a discussão, eu acho que a gente vai ter um cenário mais claro. Dito isso,
Sobre a questão da tecnologia, que foi o teu ponto, acho que a Camila disse algo muito importante, que nessa discussão sobre tecnologia na educação a gente precisa ter em mente, que é o seguinte, assim, tem um lado da tecnologia e do uso da tecnologia que é a tecnologia como meio, né? E que você falou, tecnologias educacionais, né? E hoje existem uma série de soluções da tecnologia como meio para apoiar o processo de ensino-aprendizagem, para apoiar o trabalho dos professores, para apoiar o trabalho dos gestores e, em última instância, inclusive, tecnologia que ajuda na gestão dos sistemas educacionais. Então, há, sem dúvida alguma, um espaço enorme para a tecnologia poder apoiar como meio. Mas há também, acho que, uma outra dimensão da discussão, e quando a gente fala sobre mercado de trabalho, independentemente se o jovem quer ou não ter uma carreira intensiva do ponto de vista da tecnologia, que a tecnologia ela está em tudo que é profissão, né? E, para além da vida profissional, a tecnologia hoje ela assume um papel pessoal, né, e um papel cívico, né? Então, é uma questão de cidadania. Então, eu acho que a Camila acerta quando ela traz a ideia da educação para a tecnologia. A gente também precisa passar a entender a tecnologia e a discussão sobre tecnologia na educação como fim, né? A importância dos estudantes aprenderem sobre tecnologia, sobre o uso das tecnologias, sobre os riscos associados ao uso da tecnologia, o papel da tecnologia no processo eleitoral, a gente acabou de passar por isso. Então, acho que tem uma discussão muito importante aí que precisa ser feita. Eu acho que hoje está muito claro algo que o professor Paulo Blickstein, que você conhece bem, né, da Universidade de Colômbia, fala há bastante tempo, mas acho que hoje não tem como fugir disso. Ele diz, olha, tecnologia não é mais uma discussão se deve estar nas escolas ou na educação, é uma discussão sobre como ela deve estar, né? Então, acho que a gente precisa, de fato, fazer essa passagem e passar a ter uma conversa muito mais intencional sobre o uso de tecnologia. Dito isso, aí finalizo aqui, Caio, algo que a gente tem trazido com muita ênfase no Todos pela Educação, é entender que nem tecnologia, nem qualquer outra coisa é panaceia para os problemas educacionais, né? Então, tem o seu espaço, tem o seu poder, mas como alavanca de uma transformação educacional, a gente é um tanto quanto cético. Isso em país nenhum isso aconteceu. E, de novo, acho que se a gente colocar essa pressão na tecnologia, inclusive, eu acho que a gente vai fazer um serviço para a própria tecnologia. E, para terminar mesmo, uma discussão que a gente não pode esquecer, quando a gente fala sobre mercado de trabalho, ensino médio, o que é esse jovem que está chegando no mercado de trabalho, está com as competências digitais ou não. Nós temos um problema muito grave no Brasil, que não tem nada a ver com tecnologia, que a gente precisa resolver, né, que é a formação em habilidades básicas das crianças e dos jovens. Nós não vamos ter sucesso com tecnologia ou sem tecnologia, né, mercado de trabalho ou qualquer outra discussão, enquanto a gente tiver 66% dos jovens com 15 anos, esse é o dado, 66% dos jovens com 15 anos de idade, que não têm domínio de habilidades básicas. Saber fazer operações simples e explícitas. Nós não vamos ter sucesso, qualquer que seja a discussão, com tecnologia ou sem tecnologia, enquanto a gente tiver um país onde a gente tem quase metade das crianças com quase 8 anos de idade, metade, isso é dado pré-pandemia, isso não é nem impacto da pandemia, que não estão plenamente alfabetizados ao fim do terceiro ano. Então, fora tem uma os discussão, adultos que não sabem interpretar fora os adultos. texto no Eu estou Twitter, falando né? de analfabetismo escolar. As crianças estão na escola e muitas delas não estão avançando. Já foi pior o quadro? Muito pior. Muito importante a gente sempre contextualizar a discussão, porque senão parece que a gente olha para a fotografia, é uma cidade até arrasada. Mas o fato é que a gente tem um problema muito básico ainda, que, sem dúvida, não é condição necessária para resolver todos os desafios que a gente está discutindo aqui, né? Ou suficiente, melhor dizendo, né? Mas é uma condição absolutamente necessária para a gente poder fazer qualquer outra discussão mais sofisticada. Então, só queria trazer à luz também essa importante discussão, senão parece que a gente está deixando de lado algo, né, que vai viabilizar toda essa conversa, né, mais sofisticada, de novo, de uso de tecnologias e preparação do mercado de trabalho, que jovem é esse que chega lá, né? Então, Bom ponto. trazer esse ponto Quer também. complementar, Camila? Não, eu fico pensando, normalmente a gente chega com um argumento, né, que eu não vou te ensinar a fazer um aplicativo ou um site. Muita gente já gosta. Se eu chegasse com esse argumento, talvez eu convertesse, uns 40%. O que a gente fala eu vou te ensinar a reinterpretar essa nova sociedade digital. Você quer ser veterinária? Você quer ser nutricionista? Você vai precisar usar essa parada aqui, que seja para entender por que você não pode emprestar o CPF para a pessoa fazer o registro na Caixa Federal para pegar auxílio emergencial.
É esse o nível de dependência de tecnologia da sociedade atual. A gente teve um problema enorme porque as pessoas não conseguiam compreender que emprestar o CPF no ambiente digital significava emprestar o CPF no mundo físico. Olha o tamanho da vulnerabilidade que a gente está abrindo enquanto sociedade, né? Como manipulação e afins. Então, acho que você foi no ponto, a gente não quer que todo mundo vire programador, todo mundo trabalhe na economia digital, mas a gente vai se apoiar nela. Eu não acho que a gente vai ficar menos digital do que a gente é hoje. Pessoal, eu não acho que o governo vai ficar menos digital do que é hoje, que o globo vai ficar menos digital do que é hoje. Então, independente da sua profissão, você vai ter que compreender como que essas coisas funcionam para poder deliberar. Então, o nosso argumento é: entenda o mundo que você vive, gatinho, gatinha, independente se você quer aprender a fazer um site, um aplicativo. No final, na média, eles gostam muito, porque é muito mais legal, né, poder ver, fazer, a gente brinca, eles começam querendo entender como hackear o Facebook, como hackear o algoritmo do Instagram. E no final, quando eles percebem que eles podem fazer o Facebook, fazer o Instagram, o olhinho brilha. Mas não é esse o argumento de entrada. Até aqui tem 2 perguntas da Bia Abram que são interessantes. Que é isso. Se você fosse só ensinar programação na escola, já é complexo. Já ensinar essas outras várias competências, desenvolver esses jovens, mais difícil ainda. E a Bia trouxe 2 perguntas que acho que você se pergunta todo dia, que é: quais são as dificuldades de implementar em massa uma eletiva de programação nas escolas? E se seria relevante ensinar coisas de uso mais efetivo, tipo Excel, PowerPoint, para os alunos de ensino médio. Então, como fazer isso em volume e que ele veja praticidade no dia a dia, né? Esse é o meu trauma atual, pessoal. Como é que a gente pega tudo que é muito legal para 1.000 pessoas e transforma para 6 milhões, né? Dependendo da secretaria. Se a gente fala da secretaria de São Paulo, 6 milhões de estudantes. Ai, o baralho é ótimo, mas eu não tenho ideia como fazer ele funcionar para 6 milhões de pessoas. Então, o que a gente vem pesquisando e testando é construir, né, essa caixa de ferramentas que permita um facilitador, uma facilitadora escolher, sem que essa pessoa seja detentora de um conhecimento muito profundo. Né? Então, como é que eu crio algo parecido com um professor orientador que não é especialista naquela teoria, né, naquela disciplina, computação, por exemplo, mas que, mediante um caderno de atividades, um protocolo, né, de aplicação, consiga mediar aquelas atividades onde não necessariamente ele é o protagonista, né, onde esse professor seja o protagonista, e a gente tem tido resultados nessa escala. Né? Então, por exemplo, o jogo de cartas. Cara, eu não preciso ser especialista em computação para conseguir ajudar um aluno a compreender um manual. Tudo bem? Talvez eu tenha dificuldades para fazer mapeamentos, mas aí eu vou ter que abrir mão, né? Por isso que eu falei que esse é o meu dilema atual. Eu não vou conseguir ter tudo, eu não vou conseguir treinar todos os professores. Então, eu vou ter que dar um manual, vou ter que dar uma caixa de ferramentas e acreditar que aquela pessoa vai atrás numa possível dificuldade de contextualizar por que o jogo, né, no caso das cartas, talvez seja mais recente, por que essa carta pode e essa não? Existe uma explicação computacional para isso, né? Justificável. Talvez naquele contexto porque não pode. Cabe ao professor, porque não pode, está escrito no manual, não pode. E aí, com o tempo, a gente vai equipando esses professores, né? Então, acho que esse é talvez a minha dica para a escala, tá, Caio? Mas é a pergunta do milhão, né? É a pergunta do milhão, se alguém descobrir. Estamos tentando fazer isso. Gente, né? É isso. E, por fim, só para fechar, Caio, eu acho que aqui tem um lance dessa escala descentralizada e autônoma. Eu tenho estudado muito esse movimento da Web3 e tal, né? Por ter o background técnico, por ser cientista da computação, e hoje vai ser muito mais professora do que cientista da computação, como é que a gente cria esses arranjos mais do que distribuídos, descentralizados? E existe uma diferença muito clara. O Paul Baran, ele fala, né, sobre a descentralização, ela é legal, mas ela ainda torna vulnerável. Se eu pego um centro, né, dos vários que existem, e eu pego um centro e não consigo implementar bem, que é a implementação dos estados, tá, o descentralizado. Eu tenho um foco geral e eu descentralizo para os estados. O que a gente vem tentando entender é como é que eu faço uma distribuição
disso. Então, eu não vou mais tratar, por exemplo, eu sei que aí a gente destrói o sistema inteiro, o pessoal, mas como é que a gente trabalha não necessariamente por centros, e sim colocando uma base geral e que o professor puxe essa base, independente de qual estado ele está, de qual escola ele está. Então, de novo, como é que a gente sai de um contexto descentralizado e chega num contexto distribuído, onde todo mundo se conecta, onde eu posso trocar com os meus pares. Hoje a internet permite isso, tá? Então, mais do que descentralização do DAO, é essa distribuição, tá? Como é que eu chego nos pontos, parecido com o que a gente fez com o arranjo da internet? Como é que eu faço isso entre professores, entre alunos, para viabilizar essa educação de computação nesse caso, né? Porque saiu a medida e eu não tenho professor suficiente, eu não tenho nem curso, né, formando professores. Eu dei um curso na Federal da Bahia que forma, né, professores em computação. De resto, eu ainda estou debaixo da informática, é outra conversa, tá? Que é legal ensinar Excel e tal, mas computação é outra coisa, né? Computação é a gente tentar ensinar as 4 competências básicas: decomposição, abstração, conseguir construir e encadear algoritmos e instruções, para que a gente consiga levar, inclusive, tudo isso para outras disciplinas, né? Quando eu ensino decomposição, abstração, escrita de instruções, por exemplo, eu estou ensinando ele a resolver um problema de matemática. Estou ensinando ele a fazer uma redação melhor. Então, computação é um pouco diferente de informática, tá? E aí, para mim, a única aposta aqui é distribuição, para a gente conseguir escalar, Caio. Quando a gente fala de distribuição, a gente também fala de um trabalho coletivo, né? Colaborativo. O Todos articula muito os vários atores do Brasil para coisa encaminhar, né? Assim, tanto na política nacional, mas também fortalecendo os territórios. A Thaís fez uma pergunta que eu queria muito ouvir do Olavo. Como o ensino médio pode ser potente para incluir e preparar os jovens para o mercado do futuro, e qual o papel dos governos e parcerias possíveis? E também como conhecer mais o jovem considerando esse contexto de promover o protagonismo. Então, assim, como é que resolve? Como que a gente pode criar essas parcerias entre governos, institutos, fundações, governos e somas, para a gente conseguir... Não vai ter uma bala de prata para resolver, né, todos esses problemas que a gente está conversando, mas vocês trabalham muito articulando e costurando essas parcerias. Como que a gente pode fortalecer ainda mais essas parcerias e fazer com que essas parcerias atendam os desejos que a gente tem escutado desses jovens, seja nas suas pesquisas, seja na sala de aula mesmo, seja nas ferramentas que a Lúcia vai trazer aqui na última mesa, do Guia do Tech. Então, acho que eu queria ouvir um pouco essa questão das parcerias. Puxando a pergunta da Thaís. Bom, não tem muito tempo, a pergunta ampla, né? Então dá para falar bastante tempo sobre várias abordagens. Eu vou me concentrar numa aqui, Caio, que eu acho que é o que a gente tem insistido muito recentemente no Todos, e acho que é um papel importante que a sociedade civil, organizada, organizações do campo educacional, acho que cada vez mais podem fazer, porque eu acho que a gente tem um contexto diferente hoje no país, no que diz respeito à política pública educacional, e diferente para melhor. A despeito do cenário muito desafiador. A última década viu florescer, finalmente, casos de sucesso de política pública em escala. Durante muito tempo, e tem muita gente de educação aqui na plateia, imagino, anos 90, anos 2000, só se falava de Sobral. Né? Tem algum lugar que faz educação com escala mínima? Né? Conversa sobre Sobral, Sobral, Sobral. E aí, durante muito tempo, era só Sobral. Muita gente, inclusive, questionava. Fala, bom, se só tem Sobral, é provável que isso aí seja um ponto fora da curva e, portanto, não replicável. Então, a turma aqui do cenário de terra arrasada sempre trazia isso, né? E, na medida em que a gente tem, na década passada, o surgimento de experiências como o Estado do Ceará avançou na alfabetização, inspirado por Sobral, inclusive, né? Mas, de fato, revolucionando os resultados de alfabetização e de aprendizagem nos anos iniciais. Na medida em que a gente tem Pernambuco, no caso do ensino médio, fazendo avanços expressivos, né, em múltiplos indicadores, com uma brutal redução de desigualdades. Né? Na medida em que a gente tem Teresina, a melhor capital entre todas as capitais, sendo uma das
cidades mais pobres do nosso país. Na medida que a gente tem a experiência do Espírito Santo, a experiência de Coruripe, no Alagoas, começam a surgir, né, casos em diferentes temáticas, né, que mostram, um, que é possível fazer a transformação em escala, e dois, mostram que é possível fazer essas mudanças mesmo em cenários adversos. O que a gente tem tentado trazer de maneira muito clara no Todos é: precisamos compreender melhor essas experiências para sairmos da lógica do fracasso, né? Tudo é um fracasso, tudo é um fracasso. E tem um monte de desafio, tem mesmo. Mas a gente tem muita coisa boa que está ganhando força, está consolidando aqui em solo brasileiro. A gente precisa entender melhor essas experiências. Acho que é um papel importante e que os governos têm dificuldade de fazer, porque eles estão lá implementando as experiências, mas quem está fora de governo tem papel central de estudar, sistematizar, pesquisar, entender quais são os fatores críticos de sucesso, entender que a replicação com sucesso ela passa por um altíssimo grau de contextualização e adaptabilidade, o que não significa que não tenham fatores críticos de sucesso associados a essas experiências, né? Então, acho que esse é um trabalho que, quem quiser entender até um pouco mais como é que a gente tem feito, ele se chama Educação que dá Certo. Onde não vai no Google, Educação que dá Certo, tem documento, tem vídeo, tem mini-doc, tem tudo, para contar essas experiências e, para além de contar, né, a gente poder ampliar o repertório do nosso debate público a respeito do que explicam, né, essas boas experiências, que, de novo, são experiências de sucesso em escala, né? E muito do que está ali serve para essa discussão sobre tecnologia, como é que você escala as soluções de tecnologia. No fundo, a gente está falando sobre como é que a gente faz política pública, né, a nível de sistema. Então, eu acho que esse é um papel importante do terceiro setor, do não governamental, né, nessa história, e que a gente tem apostado lá no Todos e me parece fundamental que outros façam também. E só para terminar, Caio, acho que tem algumas organizações que eu acho que nos últimos anos do terceiro setor, Fundação Telefônica acho que é uma delas, você tem outras como o Instituto Sonho Grande, no caso do ensino médio, o Instituto Natura, no caso da alfabetização, a Fundação Lehman também tem avançado nesse sentido, que a partir desses bons casos, como é que eu consigo apoiar os estados, né, outros estados a adaptarem e seguirem com experiências similares. Hoje a gente tem algumas experiências que poucas pessoas sabem, mas o caso do Ceará já está sendo adaptado e replicado por outros 10 estados no nosso país. No caso de Pernambuco, quase todos os estados têm experiências de ensino médio referenciadas na experiência de Pernambuco. Então, voltando para, de novo, a lógica nacional, e eu acho que uma oportunidade que o próximo governo federal tem é olhar para essas experiências que são referências, são farol, e, a partir delas, né, reassumir um papel de coordenação e de indução, para que a gente tenha muito mais disso, né, e muito menos daquilo que a gente não quer ver, né? Boa. Quem quiser conhecer mais o caso de Pernambuco, vê o vídeo de ontem do Enlighted, né, que o Fred, que foi secretário de Educação do Estado de Pernambuco... Eu nem sabia que ele esteve aqui, mas então ótimo. Estava aqui ontem, estava na sua cadeira. Junto com a Lia e com o Doug, é um papo muito legal, assim, eles fizeram um trabalho incrível lá. E, Camila, eu tenho um monte de pergunta boa aqui, eu vou até sair um pouco das amarrações, mas é uma que eu escuto muito por aí, que é o Cleudson Santos fez. O mercado de trabalho exige competências e habilidades na formação do educando. O empreendedorismo e a educação financeira são caminhos a ser melhor trilhados no ensino médio e no ensino fundamental. Sem dúvida nenhuma, assim, eu como empreendedora, né, reconheci que existia um espaço possível de construção, e eu acho que esse jovem, essa jovem, eles veem essa possibilidade de trilhar um caminho só deles. Talvez por causa da geração Instagram, TikTok, onde eles se acostumaram a ser produtores de conteúdo, ainda passivos, muitos, né, só consumindo, mas eu acho que eles viram a possibilidade de fazer algo que é deles, que tem a cara deles, que eles produzem. Então, eu aposto muito no empreendedorismo, na educação financeira, nessa independência que vem, inclusive, de uma nova economia, de um arranjo onde talvez esse jovem não vá ter carteira assinada por N motivos, por mudança de arranjo mesmo. Hoje, se você pega, sei lá, eu e o Caio, a gente é a Slash Generation, né? Então, faz isso, escreve livro, e faz aquilo, e está ajudando lá. Isso vai ser cada vez mais comum, a gente trabalhar por projetos, a gente fazer parte dessa gig economy, né? Dessa economia onde a gente consegue escolher o que a gente está fazendo muitas vezes, ainda que num cenário de vulnerabilidade, não tão privilegiado como talvez eu e o Caio aqui.
minha percepção é que a gente tem que ensinar esse jovem a administrar o dinheiro, né, e olhar para si como produto, do ponto de vista de eu consigo empregar tudo isso que eu juntei aqui para entregar valor para alguém. Então, sem dúvida, eu sou totalmente... E acho que pensamento... Aquelas fazendo bem, né, a propaganda. Pensamento computacional é um caminho para que esse jovem consiga empreender e se educar financeiramente, né? Porque, de novo, abstração, reconhecimento de padrão, instruções, tudo isso vai me ajudar a conseguir criar competência de educação financeira e empreendedorismo, estruturar uma empresa, fazer teste AB. Então, de novo, talvez chamem de pensamento computacional, que a gente está chamando, né, de competências para esse novo momento, né? Muda-se o título, talvez o termo, mas a gente está falando dessa autonomia, de novo, né, de poder escolher, de ter possibilidade. Ótimo, isso tanto para privado quanto para público, né? Todo mundo está falando desses temas hoje em dia. Gente, 1000 perguntas aqui ainda, a conversa está muito boa, mas o tempo está acabando. Eu queria que vocês deixassem 30 segundos, uma fala final mesmo, sobre isso, como que a gente inclui e prepara os jovens para esse novo mundo digital, e deixem seus contatos para o pessoal continuar a conversa. Então, deixa eu fechar. Olha, eu acho que começa por ouvir, né? Ouvir os jovens, né? Acho que isso é importante. Por isso que a gente insiste tanto lá no Todos de que, olha, vamos fazer pesquisa representativa para a gente poder ter um termômetro consistente e claro. Mas aí, para além de pesquisa, acho que tem que, como você começou, né, dizendo, né, conversa olho no olho, né? Uma das coisas mais impactantes, acho que voltando para a experiência pernambucana aqui, né, quando você visita essas escolas, né, e pergunta para os jovens assim, o que é diferente nessa escola, né? Isso, de novo, são escolas que têm um desempenho em múltiplos indicadores muito acima da média de estados, inclusive muito mais ricos relativamente, né? E a principal resposta que você recebe é: aqui o professor me conhece. Essa é a resposta que você escuta de muitos jovens de uma escola que tem resultados excelentes. Então, acho que a gente tem que começar a entender que parte importante do desafio é o aluno se sentir acolhido num ambiente favorável à aprendizagem, motivado à aprendizagem, onde ele é enxergado como indivíduo, né? Eu acho que essa é a sacada da Escola de Pernambuco, e, de novo, acho que de vários outros projetos, né, de excelência que conseguem engajar e motivar para a aprendizagem, né, os estudantes. Então, acho que ouvir, efetivamente aplicar a história do protagonismo juvenil, né, me parece que são bons caminhos para a gente ter uma escola melhor, né? E, no fundo, acho que quando a gente fala sobre uma escola que prepara os jovens para o mercado de trabalho, para a continuidade dos estudos, em última instância, os prepara para a vida, nós estamos falando de uma escola melhor, né? Então, acho que bons projetos de escola é o que a gente precisa no Brasil, e acho que isso começa, né, ouvindo e envolvendo bem os estudantes nessa história. Boa, eu vou insistir no lance da distribuição, pessoal. A gente acha que tudo que a gente faz é muito pequeno, né? Se eu conseguir fazer um teste na minha turminha, o que isso vai mudar na educação do Brasil? Talvez no instante zero, nada. Mas se você começa a falar sobre isso, você começa a testar, ter um olhar diferenciado para aquilo, compartilha, aquilo ganha uma escala e, de novo, a gente consegue distribuir. Então, comecem, assim, acho que a gente poder estar no front, acho que muitos de vocês trabalham com educação cotidianamente, a gente poder testar uma coisa que deu certo ou saber que uma coisa dá errado e distribuir essa informação é muito relevante. Pode ser 4, 5, 10 alunos, mas aquela pesquisa vai chegar em alguém que dá aula para 40, que depois vai dar aula para muitos, que depois vai virar política pública. A gente tem essa visão bem idealista na soma de, cara, vamos começar que seja uma turma, é uma turma de 20. A gente vai aprender a fazer design universal de aprendizagem de programação, a gente vai publicar, alguma faculdade vai ver e, quem sabe, isso vai para frente. Então, comecem, porque a gente está numa era conectada, que viabiliza que isso chegue mais longe, para além dos nossos muros e da nossa visão. Acho que é isso. Obrigado mesmo, gente. Aprendi sempre muito com vocês. Obrigado vocês que acompanharam, obrigado vocês que estão aqui. E continuem com a gente, que agora a gente vai ter um intervalo, mas daqui a pouco vai ter muita gente boa em cima desse palco. E vamos continuar fazendo acontecer. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.